Quando considero os teus céus, o trabalho dos teus dedos, a lua e as estrelas que tu ordenaste, o que é o homem para que sejas cuidadoso com ele? E o filho do homem para que o visites? Porque o fizeste por um pouco menor que os anjos, e o coroaste com glória e honra. Tu fizeste com que ele tivesse domínio sobre as obras de tuas mãos. Tu puseste todas as coisas debaixo de teus pés. Todas as ovelhas e bois, sim, os animais do campo, as aves do ar e os peixes do mar e tudo que passa pelas veredas dos mares. O Senhor, nosso Senhor, quão excelente é o teu nome em toda a terra. Salmos 8, do 3 até o 9. O homem é um pouco menor que os anjos. Shalom, amados, shalom, amadas. Tudo bem com vocês? Eu estou bem. Eu estou tão bem porque Jesus é maravilhoso, né? Estou deveras feliz porque quem está acompanhando nosso canal já há algum tempo vê que tinha um ruído no áudio. E eu estava preocupada porque eu já tinha comprado 2 microfones daqueles de lapela e não tinha resolvido. Mas graças a um pastor muito querido, né, que me indicou um microfone que eu estou usando, né, para dar essa equalização, essa limpeza no áudio, né, e oferecer melhor, né, a qualidade da nossa aula, né, porque a imagem pode até ter um pouco de imperfeição, é tolerável, mas o áudio tem que ser limpo. Então eu estou muitíssimo feliz. Eu até coloquei a blusa, ó. A blusa da EBD, ó. Ser professora da EBD é uma dádiva e nos deixa muito feliz. E mais feliz ainda porque o Senhor aprove a Ele e nos dá saúde para estarmos iniciando mais um trimestre, o 4º trimestre, com uma lição, né? Um compilado de lições, com temas assim maravilhosos, mas no sentido geral do trimestre vamos estudar sobre corpo, alma e espírito. E o tema da lição de hoje, a primeira desse trimestre maravilhoso, né? É o homem, corpo, alma e espírito. Nós somos tricótomo, né? Porque somos corpo, alma e espírito, né? Deus, nosso maravilhoso e poderoso Deus, eles são a trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E nós somos corpo, alma e espírito. No caso, nós nós temos uma tricotomia, né? E o nosso Deus é trindade mesmo, superior em tudo, né? A todas criaturas, porque a criação surgiu dele. Foi ele quem criou todo ser vivente. Ele manda no céu, ele manda na terra, ele manda em tudo, porque ele é o Deus único, o poderoso. Acabamos de ler a passagem de Salmos 8, do 3 até o 9, na qual nos explica que o ser humano é um pouco menor do que os anjos. E vamos ler Zacarias 12, verso 1, né? Que nos diz assim: o peso da palavra do Senhor sobre Israel. Diz o Senhor, o que estende os céus e que estabelece o alicerce da terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Eita, maravilha de Deus, né?
Vamos fechar a Bíblia aqui e vamos adentrar a nossa lição. O texto áureo nos fala assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 23. E a verdade prática, Deus nos fez corpo, ó, corpo. Essa pessoa que você está vendo aqui se chama Selma, corpo de Selma. Alma está dentro do corpo, é a sede dos sentimentos, e o espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Me faz lembrar de uma canção que louvávamos quando nós estávamos na nossa infância, né? Que fala sobre sermos tricótomo. A nossa leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 1, do verso 26 até o verso 28. Vamos ler? É bom para memorizarmos a palavra. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Gênesis 2, verso 7 até o 23 diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher ou varoa, e trouxe a Adão. E disse Adão: este é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada do que? Varoa. Varoa, a fêmea do varão, a esposa do varão. Então o feminino de varão é varoa. Porquanto do varão ou de mim foi tomada. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Tema muito relevante, muito agregador, no qual o comentarista dessa lição, Silas Queiroz, foi assertivo em sua fala, em sua escrita, em sua narrativa sobre esse tema tão agregador. A introdução diz: Deus criou o homem de forma especial, com um propósito especial,
conforme está em Gênesis capítulo 1, o verso 27 e o 28, como um ato de coroamento de sua criação, e fez isso de maneira sublime e distinta em relação a todos os demais seres viventes, muito além da expressão produz a terra, a partir da qual foram criados animais. O homem é resultado de uma ação divina. Deus falou, façamos diferente o homem. Como assim diferente? É porque vai ser diferente dos animais, ele vai dominar sobre os animais. Vamos fazê-lo como? Como vamos fazer o homem? A nossa imagem e semelhança. O homem é resultado de uma ação divina, pessoal e plural. Por que plural? Ele falou façamos. Quando ele falou façamos, ele estava declarando a sua trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos fazê-lo de forma especial, vamos fazê-lo plural, vamos fazê-lo segundo a nossa imagem e semelhança. Sua formação é constituída de uma modelagem sobrenatural do pó da terra e pelo sopro de Deus em seus narizes. Neste trimestre estudaremos essa solene, maravilhosa e exclusiva criação. Deus criou os animais de uma forma. Deus disse: haja e houve, né? Da extensão com água foi chamado mares, e da parte seca, terra. Mas o homem, ele não disse haja, ele disse vamos fazê-lo segundo a nossa imagem e semelhança. Olha como especial foi a criação do homem. Abordaremos a queda e a redenção, firmados na esperança de nosso completo, iminente e eterno retorno ao Criador. Do pó foste tirado, e para o pó tornarás, né? O ponto 1 diz assim: a tricotomia humana. Doutrina e teologia. A doutrina do homem está fundamentada em toda a Escritura. Uma revelação suficiente para demonstrar quem é o homem, como foi criado e com que propósito, conforme está lá em Gênesis. Oh, maravilha! Doutrina e teologia. A doutrina do homem está fundamentada em toda a Escritura, numa revelação suficiente para demonstrar quem é o homem, como foi criado e com que propósito. No campo da teologia sistemática, ela é conhecida como antropologia bíblica, que estuda o homem desde sua origem, a constituição e existência, considerando o período anterior à queda, o pecado original e suas consequências, o plano redentor e a eternidade. Relaciona-se com todas as outras grandes doutrinas da Bíblia e responde às intrigantes e milenares perguntas: quem é o homem? De onde veio? Para onde vai? É uma pergunta que muitos vivem inquietos,
por não saber a resposta. Quem sou eu? Por que eu existo? Para onde eu vou? Mas nós, servos do Senhor Jesus Cristo, nós, aqueles que outrora foi chamado o pessoal do livro, o pessoal do livro, outrora chamado pessoal do livro, sabemos quem somos nós, porque estamos aqui, para onde iremos. Nós somos criados pelo próprio Deus, a sua imagem e semelhança, porque estamos aqui para adorá-lo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nós não estamos aqui ao acaso. Houve um propósito do Criador em nos criar. Ele nos fez a sua imagem. Ele planejou, aleluia, a salvação para o homem, para que o homem saiba para onde ele vai. Para onde vou eu? Para onde vai você? Eita glória! Nós iremos morar nas mansões celestiais. Ele falou assim, olha, eu vou para meu Pai, mas eu vou voltar. Eu vou voltar e eu vos levarei. Aleluia. Para onde eu estiver, estejam vós também. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Não estamos aqui só por estar, não. Tem um propósito. De onde tu veio, crente? Eu vim de Deus. Ele pegou lá o barro, ó, o homem, né? Amassou, formou o homem, ó. Soprou em suas narinas o fôlego de vida. E eis que Adão surgiu. Já a varoa não foi desse jeito. A varoa foi tirada do lado da costela. Eu acho tão lindo. Não foi tirado do pé para que o homem não ache que ela não ache ou pense que ela tem que estar debaixo dos pés, comendo regrado, como se fosse escrava, ou capacho. Não, foi do lado, para andar lado a lado, sendo companheira, sendo a varoa, que o próprio Deus, olhando para Adão, olhou imaginando e falou: a galinha tem o galinho, a ovelha também tem o seu parceiro. Todos os animais, o leão tem a leoa, a onça tem o tigre. Se eu não estou enganada, faz tanto tempo que a gente estudou, que às vezes a gente termina até esquecendo do feminino de alguns animais, principalmente quando é aqueles animais que a gente vive no dia a dia, tipo gato, a gatinha, né? O cão, a cadela, né? Brincadeiras à partes. Então, voltando para o assunto, Deus olhou tudo isso e falou: não é bom que o homem, que Adão esteja só. Eu vou fazer uma Eva para Adão. E ele fez. Aleluia. Mas Eva foi corpo, alma e espírito, assim como todos nós, as mulheres. As varoas dos varões da atualidade. Corpo, alma e espírito. Os varões, corpo, alma e espírito. Porque existe uma tricotomia. Deus é trindade e nós somos tricotomia. Então, essa história de não saber quem sou eu, de onde eu vim, para onde vou, nós já entendemos, porque nós estamos salvos em Cristo, sabemos de onde viemos,
Porque estamos aqui e para onde nós iremos. Quem está em dúvida de para onde irá, é porque não está em Cristo. Quem está em Cristo sabe o porquê de estar aqui, para onde vai. A teologia sistemática, ela é conhecida como antropologia bíblica, que estuda o homem desde sua origem, constituição e existência, considerando o período anterior à queda, o pecado original e suas consequências. Em um tempo de tanta psicologização da fé e intensa busca de respostas para os problemas humanos em concepções não cristãs, um piedoso e profundo estudo das Escrituras é cada vez mais necessário e urgente, a fim de desfazer toda e qualquer dúvida existencial e o que? Gerar uma fé bíblica genuína, sadia e equilibrada. Conforme está em 1 Coríntios 2, do 1 até 16. 2 Timóteo 3, 16, 17. Estou falando para você ler aí em casa, né? E Hebreus 4, verso 12. A tríplice natureza. Ponto 2. A tríplice natureza, a teologia utiliza o termo tricotomia para tratar da tríplice constituição do ser humano, o corpo, o invólucro, né? Como se fosse a caixa para os dois, né? Que está no interior. Então, o corpo é o invólucro, mas aí tem a alma e o espírito que estão no interior. E como eu já falei, volto a repetir, a alma é a sede dos sentimentos. Essas três substâncias ou componentes do homem são descritas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O ponto 3 nos fala físico e espiritual. O próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, encarnado, plenamente homem, plenamente Deus, possuía essa constituição, corpo, alma e espírito. As partes material e imaterial explicitamente apresentada no ato de formação do homem. E formou o Senhor, Deus, o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, tornando um ser vivente ou alma vivente. O processo formativo usado pelo Criador, que é espírito, foi constituído de uma combinação única, o elemento físico, pó da terra, com o elemento espiritual, sopro, o sopro divino. Eita maravilha de Deus! O elemento físico, pó da terra, com o elemento espiritual, o sopro divino, tornando o homem um ser vivente diferente de todos os demais. Os anjos são seres espirituais, porém sem corpo material. Conforme está em Salmos 33, verso 6, Hebreus 1, do 13 e 14. Os animais não possuem a parte material que há no homem. Qual é a parte material, irmã Selma? O espírito, a alma. Os animais só têm o corpo, né? E a vida em si, o sangue circulando em suas veias. E quando morre, tudo acaba. Mas o homem não. O homem, quando o corpo morre, há a parte espiritual que volta para Deus. Aleluia. Os anjos são seres espirituais, porém sem corpo material. Os animais não possuem a parte material que há no homem. Os anjos, eles não possuem corpo. Eles possuem o imaterial, mas não têm o material. Os animais têm material, mas não tem o imaterial,
né? Presta atenção. Material e imaterial, né? Material é palpável. O imaterial é o espírito, né? E eles não têm. Os animais não têm. Os anjos têm o imaterial, porém não têm o material. Os animais têm o material, que é o corpo físico, que os anjos não têm. E não tem o imaterial, que é o espírito. Os animais não possuem parte material que há no homem. A alma do animal, sua vida, se restringe ao corpo e se esvai com ele. Já o termo hebraico para a vida em Gênesis 2.7, alusivo ao homem, é Shaim, no plural, permitindo a expressão literal fôlego das vidas. Isso pode designar ou pode significar que em um único substantivo o texto sagrado esteja aludindo implicitamente à vida do espírito humano, na alma humana e do corpo humano. Algumas pessoas são tão apegadas aos animais. Eu gosto dos animais. Gosto de ter cães. Parei de criar cão porque minha filha pegou uma alergia, mas tem uns pintinhos, tem uns galinhos, tem umas galinhas. Então, eu gosto muito dos animais. Só que quando eu era mocinha, como o apóstolo Paulo fala, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, agia como menino. Mas quando eu passei a ser grande, eu acabei com as coisas de menino. Então antes eu ficava, mas por que o animal morre e tudo acaba? Deveria ter um céu dos animais. Vê só o que passa na cabeça de criança, né, irmãos? Por que os animais morreu, acabou? Eles não têm discernimento, gente. Eles não decidem do certo do errado. Eles não têm pecado. Para que prolongar se eles não têm pecado? Os animais foram criados para alimentar, pelo menos a maioria, né? Alimentar o ser humano. É para mantimento. Não tem alma. O espírito, melhor dizendo. Porque quando a vida se esvai deles, acabou-se. Nada mais resta daquele animalzinho, né? Mas nós que discernimos entre o bem e o mal, nós que somos tricótomo, coisa que os animais não são. Quando morre a matéria, aí a alma, o espírito, ele não morre. Volta para ele. E ainda tem aquele detalhe, tem que andar na presença de Deus, ser perfeito, para quando morrermos, voltarmos para ele. Vamos prosseguir aqui. O ser humano foi criado por Deus com uma natureza tricotômica. Palavra bonita, não muito usada. Por que é tricotômica? Porque ele tem alma, corpo e espírito, revelando seu propósito e dignidade única na criação. A Bíblia afirma claramente que a raça humana, por decisão especial de Deus, foi criada como a imagem e semelhança de Deus, para a sua glória. Observe pelo menos 3 aspectos diferentes da imagem de Deus na humanidade.
Adão e Eva possuíam uma semelhança moral com Deus pelo fato de que foram originalmente criados justos e santos. Ou seja, eles estavam em um relacionamento correto com Deus, dedicados completamente a bons propósitos e separados do mal. Separados do mal. Conforme está em Efésios 4:24. Com o coração capaz de amar e desejar fazer o que é certo, eles possuíam uma semelhança com Deus em sua inteligência, porque foram criados com espírito, mente, emoções e o poder de escolha. De certa forma, a constituição física das pessoas também estava na imagem de Deus. De uma maneira que não acontecia com os animais, Deus deu aos seres humanos a forma em que eles apareceria visivelmente ao Antigo Testamento, conforme Gênesis 18, do 1 até o 2. E a forma que o seu filho assumiria quando viesse à terra. Eita glória! Imagem de Deus, imagem de Deus, somos a imagem de Deus. Oh, maravilha, maravilha de Deus. A alma é dotada de razão, sentimento e vontade, atributos dados por Deus ao homem para o exercício de sua missão, especialmente sua vocação relacional com o Criador. A distinção entre alma e espírito, porque corpo você já sabe que é o invólucro, a casca. Eita Deus lindo, que sabe muito bem como fazer as coisas. O ponto 1, a alma do hebraico nepesh e do grego psiche, ou psique. Alma é uma das muitas palavras polissêmicas da Bíblia. Possui vários significados. Ela aparece 755 vezes somente no AT, no Antigo Testamento. Seu primeiro sentido é ser vivo. Como em Gênesis 1:20, alma vivente. Nesta acepção, a palavra alma é usada também para os animais, ou nessa concepção. Gênesis 1:24, que significa simplesmente a vida. A distinção entre a alma do homem e a do animal é evidenciada no processo criativo procedente do sopro de Deus. A alma do homem constitui uma substância espiritual, incorpórea, invisível e imortal. É dotada de razão, sentimento e vontade, atributos dados por Deus ao homem para o exercício de sua missão. O espírito, no hebraico, ruá, e do grego, pneuma, o espírito do homem provém de Deus e constitui sua principal dimensão. É por meio dele que mantemos nossa comunhão com o Criador, o Pai dos Espíritos, e adoramos. Junto com a alma, inseparável dela, compõe a parte imaterial do ser humano. É o homem interior, que na linguagem do apóstolo Paulo aparece algumas vezes em contraste direto com o corpo, o homem exterior, como ensina o pastor Antônio Gilberto em sua Bíblia com comentários. À luz das Escrituras, o Espírito é a fonte da vida recebida de Deus. A distinção entre a alma e o espírito, mostrando que ambos compõem a parte imaterial do ser humano, mas com funções diferentes na relação com Deus e com o próximo. Como eu falei, o corpo é a parte material que os anjos não possuem. Os anjos não têm a parte material, que é um corpo físico. Até mesmo porque se eles tivessem, eles deixariam de ser imortais e se tornariam mortal.
A Bíblia fala, me traz à memória, aquele versículo diz assim: não tenham medo dos homens, porque eles só têm poder de matar o corpo ou a carne. Temam a mim, porque eu tenho poder tanto de matar a carne, quanto de lançar a alma e o espírito, né, no fogo eterno. Então os anjos, eles são imortais, eles não têm corpo material, eles são imaterial, só tem a parte espiritual, portanto, imortais. E nós, seres humanos, por possuir o invólucro, a casca, a parte material física, o corpo, nós somos meramente mortais. Mas possuímos o imaterial, que é a parte alma e espírito, que é a parte imaterial da tricotomia, que somos nós, humanos. Ponto 3. A interação das 3 dimensões. Corpo, afetos e somatização. Ponto 1 do ponto 3. O corpo vem do grego soma. É a parte material do ser humano por meio da qual comumente manifestamos os atributos da alma e do espírito, empregando o vocábulo coração, que do hebraico lebe e do grego cardia. Olha para aí. Batimento cardíacos. Tá vendo? Quase todas as palavras que nós usamos, elas originaram no grego. E muitas das vezes também no hebraico. Uma das principais palavras que o Antigo e o Novo Testamento usam como sinônimo de alma. Salomão bem identificou essa interação a afirmar: o coração alegre aformoseia o rosto. Provérbios 15, 13. O coração com saúde é a vida da carne. Isso é tão certo, tão certo. Quando o ser humano ele começa a entrar no estado de amargura tão profunda, se Deus ele não clamar por Deus, para Deus intervir, ele pode chegar à morte. Porque aí o que é uma breve depressão pode se transformar em uma opressão e levar o ser humano até a tentar contra a própria vida, né? Mas o coração alegre, ele aformoseia o rosto, conforme Salomão fala lá em Provérbios. É saúde da carne. A alegria é contagiante. Ela contagia quem está por perto, quem está à direita, quem está à esquerda. E a alegria do Senhor é a nossa força. Tá com problema, tá passando pela prova, mas tá dando glória a Deus, tá sorrindo e declarando o que é fato. Deus é bom o tempo todo. Aleluia. Equilíbrio e saúde, da mesma forma que o corpo padece por causa das disfunções da alma e do espírito, este também sofre por problemas do corpo. Eu costumo dizer que, como sou templo do Espírito Santo, eu procuro cuidar muito bem desse templo. Nada de refrigerantes, nada de muitos doces, porque nós sabemos que existem 3 alimentos que alimentam os ceais da vida, né? Para não falar a palavra. Mas todo mundo está sabendo o que é cear. Açúcar, trigo e sal. Vai alimentando o corpo dessas coisas. Por que trigo? Porque trigo, a maioria deles tem transgenia, né? É manipulado, é adulterado. Tem o tal do glúten, que não é saudável. Certa feita eu vi uma médica falando que quer viver mais.
Tire a lactose da sua vida e tire o glúten. E se puder parar de comer carne, ainda fica melhor. Mas eu ainda não consegui parar de comer carne. Mas eu procuro cuidar desse templo da melhor forma possível. Ainda temos que falar assim, se como eu morro, se eu não comer eu morro. Ai, como isso me irrita. Eu digo, querido, querida, não ouses cuidar ou tratar mal o templo do Senhor. Te alimente do que é melhor, do que é saudável, para que vivas bem, né? É assim que tem que ser. Da mesma forma que o corpo padece por causa das funções da alma e do espírito, esse também por sofrer problemas do corpo, naturais ou não. A língua é um dos membros que mais produzem angústia ao ser humano. Tem o nefasto poder de combinar a pessoa por inteiro. Um viver santo e equilibrado requer constante vigilância e oração, preservando o corpo, a alma e o espírito de toda espécie de males, o que inclui cuidados físicos e relacionais. Então, vamos cuidar direitinho. Não vamos deixar o corpo padecer porque de algumas atitudes espirituais suas. E também não vai deixar a parte espiritual sofrer porque de algumas atitudes do seu corpo. O corpo, a alma e o espírito estão interligados. O equilíbrio entre essas dimensões é essencial para uma vida cristã saudável e plena diante de Deus. Uma correta compreensão espiritual acerca do homem e de sua constituição e propósito é fundamental para uma vida cristã equilibrada. Mesmo as almas mais piedosas não encontram verdadeira paz e alegria senão em Deus, em seu Criador, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Desde já eu agradeço a cada um de vocês que ficaram até aqui, né? Não esqueça do que está aqui no fundo, ó. Sua inscrição, muita ajuda no nosso canal. Dê like, clica no sininho, para ativar as notificações, A Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem não faz, peca. Então você pode fazer o bem. Usa essas mãozinhas abençoadas que Jesus te deu. Se inscreva aí no canal e nos ajude a obter engajamento para que a plataforma ofereça os nossos vídeos. Deixa pedido de oração, Isso também ajuda no engajamento. E não é só pedir e deixar lá, não. Eu dou minha palavra de cristã, de serva de papai. A professora Selma vai orar por tua vida e apresentar a tua causa a Deus. Deus continue abençoando a cada um de vocês.